Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje é dia de falar sobre o último capítulo de Um Lugar ao Sol que deixou bastante a desejar e muita gente reclamou internet afora e com motivo. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar esse vídeo, aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Rede Rafas. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida e vê se o sininho está ativado em todos para você não perder nada do que rolar aqui no canal. Pois é, hoje já é segunda-feira, daqui a pouquinho tá estreando Pantanal na telinha da Globo, mas a gente não pode fazer a mesma coisa que a Globo fez com Lugar ao Sol e deixar essa novela passar despercebida. Então a gente precisa falar sobre o final dessa trama de Lícia Manso, a estreia da Lícia Manso no horário nobre. Um final que deixou muito a desejar. A gente sabe que a grande expectativa para o final de Um Lugar ao Sol seria a grande revelação do Christian ser um farsante, dele estar se passando pelo Renato o tempo todo e enganando todo mundo, exceto o Ravi, que era a única pessoa que sabia. E também o Túlio, que faleceu na metade da novela. E já na metade da novela, quando a gente começou a perceber que a novela estava criando uma barriga e que principalmente essa trama do Christian se passar pelo Renato estava ficando extremamente ofuscada, a gente já se deu conta de que a Lícia Manso deixaria isso tudo para o final da novela. E especulava-se que essa revelação, esse grande descobrimento dos personagens, verem que o Renato na verdade não é o Renato, sempre foi o Christian o tempo todo, aconteceria nas últimas semanas. E foi chegando as últimas semanas, nada. Chegou a última semana, nada. E daí que chegou o capítulo, se eu não me engano, de terça para quarta-feira, onde o Christian revelou que era o Christian mesmo para Helenice, a sua mãe adotiva, quando ele internou ela numa clínica para tratar o Alzheimer. E essa cena em si foi tão boa que reviveu a expectativa do público para ver o Christian sendo desmascarado por todo mundo. Expectativa essa que foi esvaziada lá na metade da novela, quando a trama do Christian começou a ficar ofuscada. Assim, a novela em si, da metade pro final, começou a ficar extremamente ofuscada, começou a andar em círculos. O pouco público que estava acompanhando Lugar ao Sol perdeu o interesse na trama, porque ela começou a andar em círculos, e umas tramas assim muito água de chuchu, sabe? Então o grande plot da novela, aquele que deveria nortear a novela do começo ao fim, meio que reacendeu uma faísca no público depois dessa cena do Christian se revelando para Helenice. E daí passou o antepenúltimo capítulo, passou o penúltimo capítulo, nada, e daí pensamos, né, bom, então tudo vai acontecer no último capítulo. Eu particularmente achei que a Lícia Manso tinha se inspirado, por exemplo, em Por Amor, que deixou a revelação da troca dos bebês tudo pro último capítulo. Só que o que aconteceu em Por Amor? A gente viu a reação, pelo menos dos personagens principais que estavam envolvidos na troca dos bebês que a Helena fez. Então a gente viu a reação da Eduarda, vimos a reação do Marcelo, a reação do Atílio principalmente. Assim, faltou a reação da Branca, faltou a reação de todos os outros personagens, mas pelo menos dos principais a gente viu. E todas essas reações entregaram tudo no último capítulo de Por Amor. E fora que, assim, essa revelação ficou apenas para o último capítulo, mas as últimas semanas de Por Amor se concentraram nas tramas paralelas. Então, assim, durante a última semana, por exemplo, a gente viu a Virgínia descobrindo que o marido dela, na verdade, era bissexual e traía ela com um homem. A gente viu a grande revelação de quem era o filho da Branca com o Atílio, que no final se culminou sendo o Léo. Então, haviam outras tramas em Por Amor que seguravam o interesse do público para a revelação, para a grande revelação da troca dos bebês se concentrar no último capítulo. O que não aconteceu com Um Lugar ao Sol. Além de não ter nenhuma outra trama que segurava a atenção do público, que prendia a atenção do público para deixar tudo para o último capítulo, quando chegou no último capítulo, eu e muita gente que eu vi na internet foi extremamente frustrada. Primeiro aquela cena bem, parece que foi escrita às pressas, do Christian revelando para Lara que realmente ele era o Christian e não o Renato, lá no hospital. Uma cena assim, sabe, uma revelação tão blé para uma trama que era a principal da novela, foi uma cena assim tão
sem graça, entendeu? Não teve aquela emoção, não segurou a expectativa e foi tudo muito corrido. E o pior de tudo, aconteceu uma passagem de tempo e a gente se deparou com Santiago, Nicole, Rebeca e Bárbara já sabendo do ocorrido, ou seja, a gente não viu a reação deles ao saberem que foram enganados esse tempo todo pelo Christian, e isso era essencial, tinha que ser mostrado, e não foi. Imagine só o senão que a Aline Moraes e o Cauã Raymond iam entregar para o público nessa revelação, e simplesmente não teve, passou despercebido. Inclusive, uma baita de uma reclamação que no último capítulo como um todo, parece que a Bárbara, que foi um dos grandes nomes de Um Lugar ao Sol, foi jogada de lado nesse final. Ela teve o quê? 2 ou 3 cenas nesse último capítulo inteiro, e a última cena dela foi uma cena tão vazia, uma cena tão, sabe, escrota, no perdão da palavra, deu aquela impressão assim, tipo, que ela ia passar, tudo que ela passou com o Renato ia começar tudo de novo. Se aquilo era pra ser humor, se era pra ser tipo sei lá, uma coisa, Alicia Manso, não rolou. Eu achei assim, um descaso total com a personagem. Então assim, esse último capítulo de Um Lugar ao Sol decepcionou bastante, bastante mesmo. Pra mim, assim, foi um dos piores últimos capítulos de novela que eu já vi na vida, porque a grande expectativa não rolou, a grande revelação não rolou, e a que teve foi muito vazia, foi muito pequena mesmo para a imensidão desse plot que era lá no início da novela. E fora o fato de que não teve essa grande revelação, principalmente para a família da Bárbara, para o Santiago e todo mundo que estava envolvido, não teve essa revelação, e em contrapartida teve cenas tão desinteressantes que me deu sono. Por exemplo, aquele show do personagem do Reginaldo Faria, tocando violão por 6, quase 10 minutos, sabe? Gente, deixar de ter uma revelação do principal plot da novela para mostrar isso, e outras cenas da Noca dando conselho pra Lara, que não sei o que, uma coisa que a gente viu a novela inteira, sabe? Poxa, Alicia Manso, sinto muito, mas você não entregou nada no final de Um Lugar ao Sol. Essa é a minha opinião. E ainda fazendo um balanço de Um Lugar ao Sol, eu considero uma novela de mediana pra baixo, sabe? Que começou com tudo mesmo, e ela foi se esvaindo aos poucos, as tramas foram ficando desinteressantes, foram ficando redundantes, a novela parece que não andava, estava muito concentrado em texto, em diálogos de autoajuda, de reflexão e tudo mais, e o principal, que é entregar uma trama boa, não teve, entendeu? Isso tinha até a metade da novela. Parece que da metade pro final, a Alicia Manso meio que desandou, sabe? E não tinha nenhuma desculpa pra isso, por causa que ela escreveu a novela sem interferência do público, sem interferência da audiência. Então, assim, é aquilo que eu sempre falei, Um Lugar ao Sol é uma novela muito introspectiva. A Alicia Manso parece que não escreveu ela pro público. Ela escreveu para ela mesma, e é uma pena maior ainda que a novela ficou tão introspectiva, tão para dentro de si, que não atraiu o grande público do sofá e tá aí passando despercebida. Tem gente que a novela já estava no mês de dezembro e não sabia que estava passando, e também nunca se interessou em assistir Um Lugar ao Sol. É uma pena, porque nos primeiros meses ela estava assim, um novelão, estava muito boa mesmo, mas se esvaiu. Porém, essa é só a minha opinião, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse final de Um Lugar ao Sol. Vocês se frustraram? Vocês se decepcionaram? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo. Vocês gostaram de Um Lugar ao Sol, da novela em si como um todo, ou vocês não gostaram? Vocês chegaram a assistir Um Lugar ao Sol, ou vocês nem assistiram? Comenta aqui embaixo, e aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado em todos, para você não perder nenhum vídeo e também nenhuma novidade que pintar aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!